noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, os irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no canal do Consolador, quando o nosso querido irmão Ney faz as edições necessárias e publica essa palestra lá no nosso canal. Então, sejam todos muito bem-vindos e é muito bom ver a casa hoje com essa noite chuvosa, com bastante gente aqui, esse calor humano, essa troca de energia que nós estamos presenciando aqui. Então, muito obrigado pela presença. Para nós iniciarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Um dia contemplarás o resultado de tua semeadura. Recolherás, uma a uma, todas as pedras que atiraste. Demolirás, com as próprias mãos, os castelos de tuas ilusões. Escutarás, aflito, as intrigas que se urdiram em tua voz. Examinarás, sem subterfúgio, as consequências da menor de tuas atitudes. Verás, enfim, o que fizeste de ti mesmo. E lavrarás, então, com o pedido de imediato deferimento ao Tribunal da Justiça, incorruptível, a sentença que te caberá cumprir em favor da reconquista da tua paz de consciência. Então, com essa mensagem, eu convido os irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, não como uma forma ritual, mas como uma maneira de nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão mais velho, o governador do nosso orbe, aos nossos mentores espirituais, anjos da guarda e a espiritualidade amiga, que com certeza se encontra hoje conosco aqui, na nossa casa, na casa do Consolador Prometido. E vamos agradecer a todos eles por estarmos aqui hoje, trocando esses fluidos benéficos, recebendo as benesses do Cristo, as benesses de Deus, e que tudo isso que estamos recebendo possa se espalhar para todos os nossos irmãos que sofrem as dores físicas, as dores morais, para os nossos entes queridos, para aqueles que desencarnaram, para todos que necessitam as luzes do Cristo. Pedimos também o amparo para o nosso orbe, que ele encontre a paz necessária e que os homens possam caminhar lado a lado, de mãos dadas, com entendimento. Pedimos também o amparo necessário para o nosso querido irmão Heraldo, responsável pela palestra doutrinária dessa noite, que ele possa nos transmitir tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que é necessário para cada um de nós nesse momento da nossa caminhada. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, já de imediato, gostaria de chamar nosso querido irmão Heraldo, responsável pela palestra de hoje. Heraldo, que já é da casa, né? Já é trabalhador do Consolador também. Sim. Então, contigo mesmo. Boa palestra. Tá ótimo. Acho que está certo ali, né? Tá. Uma boa noite a todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados, que estão nos acompanhando também pelo Face, como disse o irmão. É uma alegria estar nessa casa, que já faz muitos e muitos anos que tenho a felicidade de aqui estar e ser desafiado a procurar temas, né, e procurar agregar cada vez mais, principalmente em mim, né, esse estudo, né, para que a gente possa juntos refletir, né, sobre os ensinamentos do Cristo, né, eu digo clareados pela doutrina espírita, que nos facilita a sua compreensão. Alguém está vindo pela primeira vez na casa? Alguém já participa há algum tempo da casa? Tá? Então,
Não, eu pergunto porque muitas vezes a gente usa alguns termos, né, que de repente não pode, não a compreensão da gente seria mais, ficaria com mais facilidade. Mas a gente começaria assim, ó. Joaquim Sucupira, quando abandonou o corpo físico aos 60 anos de idade, ele deixou a impressão em todos aqueles que o conheciam que subiria incontinente aos céus. Deixou essa impressão. Em função da herança que ele herdara dos seus pais, das facilidades transitórias da vida, ele vivia arredado do mundo. Ele falava pouco, andava menos, agia nunca. Joaquim, assim, se comportava. Mas ele tinha um detalhe, ele cultuava muito, né, a apresentação juvenil, sempre em trajes impecáveis, né, ostentando na sua gravata uma pérola de alto valor, né, e cultuava, né, dentro de si a apresentação sempre juvenil, né, procurava dentro disso se manter assim. Ele se dizia cristão, né, mas se vivia isolado, né, não fazia mal sequer uma formiga. Mas ele categorizava o pavor que ele tinha a todos os religiosos, aos religiosos de todos os matizes. Ele detestava os padres católicos, criticava as organizações protestantes e categorizava nós, espíritas, no rol dos loucos. Então ele entendia Jesus à sua maneira, a maneira dele próprio. Assim, né, Joaquim se portava diante da vida. E ele assegurava que desta maneira, né, o afastamento individual, para não complicar e não ser complicado, seria a melhor maneira da sua preparação. E todos aqueles que o conheciam também afirmavam não seria Joaquim o religioso perfeito, afastado de todas as complicações do comportamento humano, não prejudicar para não ser prejudicado. E assim Joaquim foi levando a sua vida, né? Sempre se afastando, arredado do mundo, como se diz mesmo, né? Humberto relata. Né? Ele dava esmolas vultuosas, porque ele era uma pessoa muito rica, né? Ele estudou muito, eu esqueci de dizer para vocês. Então ele distribuía esmolas vultuosas, né? Para que o problema da caridade não batesse no seu lar. Ele dava dinheiro suficiente para as aventuras, para as despesas dos seus parentes, que para com ele não fosse incomodado, né? E assim Joaquim seguia. E aqueles mais, cada vez mais diziam os conhecidos dele, né? Joaquim subiria, né? Sem escalas, né? Direto à corte celeste. Essa era a expectativa geral, né? De todos, inclusive de Joaquim. Ele preparava a vida dele pós-sepulcro, né? De uma maneira que ele achava que era mais correta, né? Mas a realidade agora que Joaquim se deparava era totalmente diferente do que aquela que ele imaginava, e que todos imaginavam, mas ele que estava vivendo, né, naquele momento, já sem o corpo físico, somente com o corpo espiritual, era bem diferente do que aquela. Vejam só, ele achava que se preparava para o mundo, né, pós-sepulcro, de uma maneira, e agora ele se deparava com uma condição muito diferente, numa região bem inferior, onde ele via trabalhadores, né, segredando ordens divinas, trabalhadores, benfeitores, né, dando ordens a pessoas nos campos, nas cidades, dando ordens divinas, ordens elevadas para o trabalho aqui na Terra, o trabalho do bem, o trabalho do amor, o trabalho digno. Mas o Joaquim tinha um detalhe, não era por eles vistos. Ele não enxergava o Joaquim, e Joaquim rogava, chorava, lamuriava, pedia, mas não enxergava o Joaquim. E certa vez ele chegou, foi engraçado, até que certa vez ele chegou, viu um anjo carregando a sua cozinheira analfabeta, levando ela nos braços assim. E assim Joaquim, né, ficou por muito tempo, né, nessa região e com essa dificuldade, né. Ele conseguia pensar, caminhar, falar, ouvir, né, pensar, né. Mas Joaquim, desventurado, né, ele tinha uma dificuldade. Ele, se precisava matar a fome ou a sede, ele tinha que se atirar no chão para poder beber ou matar a sua fome, porque não possuía de mãos amigas que o auxiliassem. Por quê?
Porque Joaquim tinha uma condição bem diferente. No corpo espiritual dele, os braços e as suas mãos estavam petrificadas. Até na narração diz como se fosse 2 antenas de mármore. Então ele tinha que se atirar no chão para poder matar a sede ou a fome. Como disse, não possuía mãos amigas para que pudessem socorrê-lo. E assim o desventurado Joaquim passou muito tempo nessa situação. E pedia socorro e não era visto pelos benfeitores divinos, né? Mas, dali um tempo, lógico, chegou uma equipe, um grupo espiritual, né? Chegou na região onde ele estava compungido, chegou nessa região lá e veio ali um pequeno tribunal, que vinha de tempos em tempos das regiões inferiores, né, para julgar e tratar os casos mais urgentes. E que, por final, apareceu Joaquim. E lá tinha um benfeitor que fazia a função de juiz. E asseverou no início, já desde o início, assim, eu vim atender os casos mais urgentes. Eu vim atender os casos mais urgentes. E no final, como eu disse, apareceu o Joaquim. Foram atendidos, chegou a vez do Joaquim. E o Joaquim, né, quando quis fazer um relatório circunstanciado da sua vida, né, o juiz parou, calma, meu irmão, não preciso fazer um relatório de sua vida. Já sabiam, né? Vamos ao que interessa. Né? E o juiz olhou, né, bem Joaquim, atentamente, né, e disse assim, Joaquim, vejo que estudou muito. Né? Sua acuidade mental é muito grande. Né? E fez uma pausa e disse assim, Joaquim, você, quando encarnado, você zelava pela família? E ele não, minha esposa cuidava de tudo. Né? Você teve, né, família? Sim, fui casado. E teve filhos? Sim, tive filhos. Ele foi um interrogatório que o juiz fazia para todos, né, nessa região inferior. Tive filhos. E quando pequeninos, eles iam naturalmente entregue, né, as amas, as empregadas, tínhamos suficiente para tal. E quando jovens, como é que eram encaminhados esses jovens? Eram naturalmente entregues aos seus professores. Ele fez uma pausa, o juiz. E exerceu uma profissão útil, ele disse assim, não precisava ter trabalho para que ganhar o pão, em função de tudo aquilo que eu tinha de dinheiro, não precisava trabalhar para ganhar o pão. Fez mais uma pausa, o juiz olhou atentamente para ele e disse assim, você adotou alguma religião? Ele disse assim, sim, eu era cristão. E ajudava os católicos? Ele disse assim, hipótese nenhuma, detestava, como ele já tinha dito antes, quando encarnado, os católicos, os padres, os sacerdotes. E as religiões reformadas, as protestantes, ele disse, são extremamente intolerantes. E os espíritas categorizavam no rol dos loucos. Então nós éramos vistos como loucos para o Joaquim. E assim se segue. Né? Exerceu algum trabalho útil? Não. Usou pincel, martelo? Não. Sentiu dor pelos amigos? Ele disse não, de hipótese nenhuma. Evitava afastamento individual para não complicar e não ser complicado, para não prejudicar e não ser prejudicado. E aí se segue, ajudou animais pobres, doentes? Não. Então todas as atividades, né, que tinham aqui na Terra dignas, né, Joaquim só dizia não, não, não. Né? Porque ele vivia isolado, ele se arredou do mundo, né? E assim foi fazendo perguntas, plantou uma árvore, escreveu algum livro, né? Sempre ouvia negativa, não, não. Né? Não fez absolutamente nada em relação às perguntas que o juiz fazia para ele. E por último, o que eu achei bem interessante foi assim, você, olha só, ajudou na condução das águas para auxiliar paisagens empobrecidas? E Joaquim fez um olhar de desdém e disse assim, jamais pensei nisso. Mas ele respondendo de forma tranquila, como se fosse tudo natural. E aí o juiz olhou para ele e disse para o Joaquim, meu irmão, é o talento não usado. Você tem as mãos enferrujadas. Você possui as mãos enferrujadas. Você deve regressar à lição.
deve repetir o curso terrestre. E Joaquim queria mais explicações, queria mais, e o juiz não tem tempo, já tinha atividades em outras esferas, né, que também necessitavam do seu trabalho, né. Foi entregue naturalmente a um outro benfeitor, Rogério, né, carioca, desencarnado, tipo 1965, né, pegou e abraçou o Joaquim. E ouviu as lamúrias, os choros, tudo aquilo que o Joaquim estava querendo expressar para o juiz não podia. Aí o Rogério, bem tranquilo, ouvindo tudo aquilo, né. Quando ele teve uma pausa, ele foi carregando o Joaquim, ele com os braços endurecidos, né, disse assim, meu irmão, em breve nós entraremos na fila. E o Joaquim, fila? Fez uma cara estranha, assim, sim, vamos entrar numa fila. Fila de quê? Fila da reencarnação. Da reencarnação? Meu irmão, o que você precisa é de movimento. Irmãos, eu conto essa história porque eu acho muito interessante, que é adoro a série do Humberto de Campos, né, O Irmão X, do Chico Xavier, do livro Luz Acima, é a segunda história, a segunda crônica, o segundo conto, como queiram, do Humberto, que relata bem como é que é uma vida aqui na Terra, como é que funciona, mais ou menos, a nossa vida, como é que nós estamos nos portando, será que nós possuímos de Joaquim Sucupira aqui na Terra? Tudo bem, não há necessidade, ele tinha dinheiro, né? Mas a concepção dele de vida era uma maneira, né, que nós vamos conversar, procurar, né, tratar, ver dentro do Evangelho segundo o Espiritismo algumas colocações que foram feitas pelo Mestre, né, algumas coisas que a vida nos ensina, que os artigos nos ensinam, que os irmãos que conhecem mais que a gente nos colocam, vão procurar, dessa maneira, montar uma ideia sobre reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Capítulo 8, né, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Capítulo 8, item 16. É interessante esse capítulo. Ele diz, né, já no início, só para a gente mais ou menos se posicionar, né, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. O que quer dizer aqueles que dizem Senhor, Senhor? É aqueles que pedem para entrar no céu, né, que a gente sabe que o céu não existe, nem o inferno, nem o purgatório, e o inferno e o céu somos nós mesmo, né? O nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vibração, a nossa sintonia. Então, o nosso sentimento é que vai ser o nosso céu e o nosso inferno. Existe um local determinado e existe alguns locais, mas nós vamos ser o nosso céu e o nosso inferno. Então, todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, né, entrarão no reino dos céus? Pedem para entrar? Depende, né? Por que será que depende? E aqui no final diz assim, ó, procurai os verdadeiros cristãos e os conhecereis pelas suas obras. Já começou a mudar um pouco, né? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Pegamos o início e o final do que diz neste capítulo. Então, aqui já conhece, procurai os verdadeiros pelas suas obras. Que obras seriam essas, né? E o livro do Mário Cortella é bem interessante. Qual a sua obra? Aconselho a todos a ler. É interessante, um livro de filosofia, mas é bastante gostoso de ler, fácil de ler. Inclusive, acho que tem exposição no YouTube até. E o que Jesus espera de nós quando ele nos coloca, né, sobre a obra, né, que o Pai espera da nossa obra? O que Jesus espera de nós quando ele fala sobre a obra? Fazer a vontade de meu Pai. Fazer a vontade do Pai. Ele foi explícito em tudo aquilo que ele falou. Né? Ele não tem nada escrito, todos escreveram por ele, né? Os evangelistas, né? Então, fazer a vontade de meu Pai. Qual é a vontade do meu Pai? Vamos passar mais ou menos rápidos aqui. Fazer como... Aqui ele cita, porque citam antes ali, eu só coloquei aqui, ó, fazer como os padres espíritas, nós espíritas também. Pastores, vamos puxar para o dia de hoje. Ali era o tempo né, que falou dos fariseus ali, falar em público, bem alto, cantar, para dizer como eu sou religioso, como eu sou bom, fazer esmolas suntuosas, dar dinheiro, fazer aquilo, colocar o nome, né, num vitrô, numa determinada igreja, né,
doado pela família tal, tal, tal. Sabe aquelas coisas que a mão esquerda não sabe fazer a direita, sabe bem ao contrário. Né? Sempre deixa escapar um pouquinho a mão para mostrar assim, como eu sou bonzinho. Né? Isso é muito normal. Então, fazer como os padres, os espíritos, os pastores, meu Deus, fazem trabalhos maravilhosos. E fazem mesmo. Os pastores, eu digo mais nas igrejas reformadas, como nós espíritas e também os católicos, a gente faz muita coisa legal. Faz bastante trabalho de caridade, né? Qual a sua obra? Faz bastante trabalho de caridade, de dar alimentos, a gente se bate até, inclusive, se bate no sentido de se encontrar, e é muito legal, né? Muito bacana. Mas não são todos nós sabemos, assim, nós somos pessoas juntas. Então, muitas vezes nós estamos aqui dentro da sociedade espírita, dentro de um templo católico, dentro de um templo evangélico, dentro de uma tenda, né, de matriz africana, que é muito legal também. O espiritismo está pecando, até um passado recente sobre em relação a isso, vai ser outra história, né? Fazem trabalhos legais. Mas também tem muitas esposas, principalmente esposas, né, que dizem assim, ai, meu amorzinho, como eu queria que você fosse como você é na casa espírita, né? E aí a gente pode fazer uma analogia levando para a vida particular. Aqui nós somos uma pessoa, fora nós somos outra. Todos não, claro que não. Todos não. A gente fala, né? Fazer o bem sem ver a quem, né? Mas exige de nós, Jesus exige, a doutrina espírita é muito clara em relação a isso. Atitudes espetaculares de cada um de nós, fazer coisas assim maravilhosas para a população. Não, mas é lógico que não. Deus sabe exatamente o que cada um de nós tem condições de fazer. Não adianta eu querer fazer coisas homéricas, eu não vou fazer nada. Né? A expectativa minha é grande, a realidade é outra, vai me dar frustração, não vou fazer. Se eu tenho a vontade de fazer realmente. Então, não adianta, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Mas posso fazer alguma coisa? Será que eu posso auxiliar o meu próximo? Será que eu posso fazer alguma obra aqui? Ou ser que nem o Joaquim Sucupira, que passou uma encarnação inteira, né, se preservando, se isolando, se afastando das complicações humanas, né, para não prejudicar, não ser prejudicado? O que é o mal? O que é o mal? É a ausência do bem. Né? Então, qual foi a obra de Joaquim? Como é que está sendo a nossa obra? Que obra é a minha? Né? Então, vamos mais ou menos refletir sobre isso. Qual o tipo de existência que eu desejo ter nessa vida? Qual é o tipo de existência que eu tenho que ter? Eu vou falar algumas coisas assim que são meio chavão aqui. Todos nós sabemos que vamos morrer. A gente brinca sempre aqui, né, no feriado, por que eu vou estar dizendo isso, né? A gente vive como se nunca fosse morrer, mas a gente vai morrer. Não adianta, né? Como diz a gente no público, não adianta espernear, a gente vai morrer mesmo, né? Nós vamos morrer como, né? A gente brinca, essa aqui que eu digo um chavão, o que a gente vai levar na mala? Na verdade, a mala é uma analogia que a gente faz do caixão. O que a gente vai levar para o plano? O que a gente vai levar quando a gente desencarnar daqui? Quando a gente sair? O que a gente vai levar? O que os irmãos imaginam que a gente leve daqui? O que será? Isso é tudo para nós refletir. Ó, o que eu vou levar na minha malinha? Ela vai cheia, vai vazia? Como é que ela vai ir? Dá tempo de pensar. Ah, não, mas eu já estou muito velho. Não dá tempo. Ah, se está velho, não leva mesmo. Não vai fazer absolutamente nada. Se não fez até agora, não vai fazer. Agora, se tu é idoso ou jovem há mais tempo, que a gente pode dizer, tem muita coisa para fazer. Né? Jovem há mais tempo, essa é boa. Se me disseram, achei bonitinho. Né? Então, a gente que é jovem há mais tempo, né, Jorge? Né? Então, a gente não é velho. Velho é aquele que parou. A gente brinca, tinha um médico que dizia assim, até ele desencarnou de uma maneira nada interessante, mas isso não vem ao caso, é uma pessoa muito querida. E a minha mãe, né, eu levava minha mãe para tomar uma injeção na articulação do joelho, que ela não caminhava, e disse, ai, doutor, eu não quero mais fazer nada, eu quero, não quero, a vida está chata, eu quero não sei o quê. Ele disse assim, Dona Maria, a senhora está dizendo uma coisa, a senhora não quer fazer mais nada? Eu disse, eu não quero, já estou cansado, assim. Quando a gente não quer fazer mais nada, o universo nos chama, hein? Porque ela meio que se assustou, aquilo marcou. Então, cada vez que ela dizia isso, eu dizia assim, olha o doutor, né? Não vou citar o nome dele, vocês conhecem, não conhecê-lo, certamente, é uma pessoa bem renomada. Então, o que nós vamos levar na nossa mala? Aquilo que nós fizermos aqui na Terra. Jovem. Eu adoro quando o jovem começa a trabalhar na seara do Cristo, no bem do Cristo.
é muito difícil, é muito espetacular. Não, não é. A gente vai ver algumas coisas aqui. Fazer o bem para sermos notados, isso aqui é fatal. Então, quem é que participou? Puxa, eu estou preocupado com o horário. É fatal. Quem participou do banco de alimentos? Alguma coisa parecida com isso. É muito legal, já participei várias vezes. Eu fui convidado, a gente convida a gente lá em outras entidades, porque a nossa sociedade tem e a gente tem que fazer, faz porque quer, né? Recebe alimentos. Então a gente olha muito bem assim, ó, né? Muitos irmãos, assim, muitas fotos, né? Muitos assim, pim, rede social, né? Ó, veja como eu sou bonzinho, né? Mais ou menos assim, né? E pessoal, os espíritas, inclusive, é bem bacana de ver. Por isso que eu digo assim, ó, católicos, espíritas, evangélicos, todos nós possuímos as nossas qualidades, nossas dificuldades, né? Que temos que trabalhar aqui. Então a gente tem que pensar. A gente faz alguma coisa bacana e diz assim, ó, pai, anota aí em cima, ó, mais uma minha. Ou se faz para ser visto, notado, já ganhou o prêmio, como a gente brinca aqui na Terra. Não precisa, Papai do Céu, não precisa. Né? A gente não vai falar sobre programação reencarnatória, nada sobre isso. Então a gente faz para ser notado? Não, a gente faz para que a gente tenha que desenvolver dentro de nós algumas características, né? Dentro dessa obra que o Cristo tanto nos pede. Sermos importantes, sermos famosos? Tem gente que é importante e é famosa, e faz um monte de coisa legal. Mas nós precisamos ser famosos? Não, não ser famosos. Não espera atitudes espetaculosas de 99% da população do mundo. Não precisa. Mas sermos importantes, sim. Dar o nosso melhor, sim. Dentro de uma maneira que não posso fazer melhor ainda. Dentro de uma escola, quem serve o cafezinho é uma pessoa importante? Claro que é. Se ela não servir o cafezinho, ninguém toma café. A que varre, que faz a servente lá, se ela não fizer aquilo ali, vai ficar uma imundície, vai ficar tudo sujo. É importante? Lógico, é importante. Estou pegando uma escola. O professor é importante, mas credo, é logicamente importante. Um mais importante que o outro, são todos importantes dentro da sua condição que está no momento. Cada um dentro das suas condições. Então, a gente precisa ser importante para o mundo. Quem é esse mundo? Quem é esse mundo que a gente precisa ser? E o Salvador respondeu, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amar teu Deus, né, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. E o segundo, semelhante a este, amarás teu próximo como a ti mesmo. Amará fazer ao próximo como tu gostaria que fizesse para ti. É simples, né? É simples. Fácil compreensão. Fazer aquilo, essa é a regra básica. Fazer ao meu irmão aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Tranquilo. Show de bola. Pois é. A gente sabe tanta coisa. Meu Deus, o que a gente recebe de conhecimento. Eu digo, gente, por favor, eu estou dizendo para mim, para vocês, que eu acredito que seja, como eu sou convidado, o maior necessitado. O Papai do Céu disse assim, ó, vai, Francisco Heraldo, do cabeludo, vai lá, porque tu é o que mais precisa. Tem que relembrar isso aqui. Ou fazer o que tu já faz um pouco mais. Né? Em condições melhores ainda. Amar o próximo com a si mesmo. Por quê? Porque eu me amo, eu tenho que me amar primeiro. Né? Eu me amando primeiro, eu consigo amar o próximo. Esse é o primeiro grande mandamento. Né? Amar o próximo como a si mesmo. Né? Então, fazer ao meu irmão aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Porque eu tenho que me gostar também. Se não me amar, eu não consigo amar o próximo. E nem fazer nada por ele. Né? Então, fora da caridade, Jesus asseverou. Não adianta. Fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Não adianta. Fora desta obra não há salvação. O que é caridade? Caridade, o que é? É o amor em movimento. Simples assim. É o amor em movimento. Na questão 886, não me parece, o livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam a Kardec como é que Jesus entendia caridade. Ele entendia não só como a esmola material, né? Ele entendia como benevolência para com todos. Olha como é fácil. A primeira é bem mais fácil. Nós já estamos, né? Que é a obra nossa, né? Depois ele já dá uma medida. Indulgência para com as imperfeições alheias. Aí já dá uma complicada. Aí a gente ser indulgente com as imperfeições alheias, a gente não entende muito bem essa aí, mas a gente tem que começar a trabalhar essa aí. A benevolência a gente vai falar agora, que é a nossa obra aqui, mas a indulgência com as imperfeições alheias é uma baita de uma obra.
Porque eu entendo a dificuldade do meu irmão, porque eu também possuo dificuldade. Ah, mas ele faz isso, eu não faço isso. Tudo bem, essa tu não faz. E as que tu faz, que ele não faz. Todos nós aqui na Terra, esquece o resto dos ruins, que dá as notícias ruins da TV, que a gente escuta, que dá mídia. Não, não, esquece. Todos nós estamos no mesmo nível, 90 e tantos por cento da população. Todos estamos no mesmo padrão. Nós estamos partilha aqui, nós temos que trocar conhecimentos, coisas boas, né? Aproveitar. Mas uns são diferentes dos outros, nós somos seres unos, cada um com as suas características, né? Então, fora da caridade não há salvação. Jesus assinalou isso, né? Então, todos nós temos que ver qual a caridade que é bem vista aos olhos de Deus. Vamos dar uma apuradinha. Não somente falar, mas agir, como eu disse assim, é o amor em ação, né? Sou sócio majoritário das minhas ações, eu faço o que eu quiser, quase tudo, né? Tem algumas coisas que fogem ao meu controle, mas eu posso decidir o que eu quiser fazer. Ah, não, mas a minha família me criou assim, meu jeito é assim, eu não estou em nenhum credo, não sei o que. Não, não, mas eu posso decidir o que eu quero fazer. Eu faço o que eu quero na minha vida. Se eu quiser ajudar ou se não quiser ajudar, então pense, reflita. Será que eu vou querer ser um Joaquim Sucupira na minha vida? Vou querer ficar parado, pasmado, no sentido de não fazer absolutamente nada dentro de uma encarnação proveitosa que deveria ser? Como eu vou achar tempo para fazer isso? Acha tempo. O dia de todos nós, eu não falo de mim, só de mim, eu falo de muitos irmãos que não tem, assim, que o tempo é muito justo, né, para que isso ocorra, né? Mas há tempo. Fazer uma pergunta para si mesmo aqui, ó. Se eu não existisse, que falta eu faria? Olha só que legal. Depois a gente vai voltar se eu acho tempo de fazer o bem. Olha só, o Joaquim teve uma vida que vocês já sabem a narrativa. E se eu não existisse, que falta eu faria? Essa é uma pergunta que está no rodapé de um livro que eu aconselho a todos vocês também, né? Mário Cortella. Viver em paz para morrer em paz, né? Essa é uma E embaixo diz assim, se você não existisse, que falta você faria? Pois é. Já pensaram, chegaram a pensar nisso? Quando eu li essa frase, eu fiquei pensando, se eu não existisse, será que alguém sentiria falta de mim? Será que eu faço falta para alguém? Será que alguém ia notar, o Heraldo está aqui, não está aqui, né? Isso é para a nossa reflexão, né? Eu guardei essa aqui para nós refletirmos. E a gente vê, quando a gente está fazendo alimento, né? Eu não estou fazendo propaganda, que a gente um dia vai vir aqui trazer para vocês, que faz mais de 10 anos, tem os chamado Anjos da Noite, que é do Luz e Amparo, que a gente tem a oportunidade de trabalhar também, né? A gente faz alimentos, se encontra com irmãos evangélicos, a maioria é evangélicos, né? Faz coisas muito legais, né? Então, chegou lá em casa uma determinada pessoa e disse assim, que coisa legal, eu conheci um rapaz que tinha uma extrema dificuldade, mas assim mesmo ele fazia bastante coisa, juntava alimentos e dava, ele não tinha às vezes nem para ele. Que pessoa diferenciada, acho tão bonito, né? Acho legal, né? Como pode ser assim, nessas condições que ele tem, ele faz assim mesmo? Faz, né? Pois é. Como acha tempo para fazer as coisas, né? Gostaria de ser assim. Gostaria de ser assim, mas não gostaria, então faz. Faz. Acha tempo, se ajeita. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Vem na casa que a gente dá um jeitinho. Tem coisa para fazer um monte. Em qualquer casa espírita, em qualquer templo católico, qualquer templo evangélico, qualquer casa, qualquer tenda de matriz africana, como eu disse, Umbanda, seja qualquer outro, né? Sempre tem o que fazer. Sopão, varrer, limpar banheiro. Limpar banheiro, quem é que limpou banheiro aqui? Eu já limpei banheiro bastante. A primeira vez eu errei, fiz uma espuma desse tamanho aqui, foi um horror. Mas eu tentei, né? Eu já não fiz por gosto para não limpar banheiro mais. Foi a última vez que eu limpei, primeira e última, né? Mas depois eu fiz outras coisas. Mas é legal, a gente tem que tentar. Experimenta. A primeira intenção de fazer o bem, certamente irá surgir outras oportunidades. No primeiro sentimento, mas no primeira vontade, se eu quero fazer o bem, tem que vir do coração, não da boca para fora. Tem que vir da alma, do âmago da alma, de dentro. A espiritualidade maior, teus irmãos, teu anjo da guarda, teu mentor, teu guia, teus espíritos amigos que te auxiliam, espíritos da casa vão lá e vão te arrumar a oportunidade. É importante. Vai, não importa se vai gostar, mas vai. Vai, não importa se vai gostar. Às vezes, né, na primeira vez, a gente não é tocado. É fato isso aí. A gente não é tocado, né, por essa vontade de fazer o bem, assim, a gente está sempre, principalmente jovens, eu adoro trabalhar com jovens.
Então, tem uma colega ali do Luz e Amparo que eu disse assim, vai. Ela disse assim, tu vai na primeira vez, talvez tu não goste muito, tu ache meio assim. Vai na segunda. E dá a chance de ir numa terceira, de repente, se for necessário. E ela chegou e disse assim, me chama de Seu Heraldo. Seu Heraldo, ocorreu exatamente o que tu disseste. Porque eu sei que ocorreu comigo e ocorre com as outras pessoas, e é assim que funciona. Mas se tu plantar essa semente dentro dos jovens, não que nos idosos não dá para se fazer nada, claro que dá. Dá para nós, né, termos uma encarnação proveitosa, levar alguma coisa lá para cima, a gente só leva o que a gente faz, de bem, e de desagradável, de dificuldade, também leva. Né? Mas o de bem é que a gente enche a malinha aqui da nossa encarnação, que é o objetivo de nós vir aqui, né? Então, a gente se toca que nem grupos de autoajuda. Escuta, dá direito de porque eu não gostei daquilo lá. Vai na segunda reunião, vai na terceira. Aí alguém falou lá, pá, essa fechou comigo. Os outros falaram, não me deu nada, pá, não me bateu em nada em mim. Falou, pá, deu certo para mim. É a mesma coisa, te dá o direito de ir. Acabamos pegando gosto pela ação do bem. Claro que a gente pega gosto e é bom fazer o bem. Mesmo sem dinheiro, aliás, dá para fazer inúmeras coisas, dá para ouvir. Dá para ouvir, escutar. Eu já, não sei se eu contei para vocês aqui, eu tinha um amigo, e é conhecido de vocês também, uma pessoa que tem um problema de separação, tá? Faz um bom tempo isso, né? Só vou contar esse fato para ver como a gente pode fazer o bem. Mas não foi a minha intenção, na verdade, assim, é mais por amizade, por parceria, né? Ele vinha lá em casa, bom, ele conversava muito comigo na rua, a gente se encontrava bastante, uma pessoa que tem um comércio legal aqui, né? E aí ele chegou e estava muito mal mesmo. Ele ia lá em casa, e minha esposa ficava até um pouco assim, puxa vida, ele fica 1 hora e meia, 2 horas, final de tarde. Eu digo, não, tudo bem. Ele falava, contava um monte de coisa. Volta e meia eu dava uma pequena entradinha assim, pique, dava um toquezinho, pique, mas quase nada, insignificante assim. Então ele ia mais de uma vez lá em casa assim, no final ele me abraçava assim. Heraldo, como é bom conversar contigo. Olha, conversar. Eu não disse praticamente quase nada para ele. E ele botou para fora tudo aquilo, né, que ele sentia angustiado e dizia assim, Heraldo, tu diz cada coisa para mim. Eu não dizia quase nada. Tu vê como é importante. A gente brinca a ceder o ouvido, mas ceder de coração. Eu via a dor dele, eu sentia isso aí nele, né? Ele precisava botar para fora. Eu não dizia praticamente nada. Então ele queria botar, queria que alguém ouvisse as dores dele. E assim foi indo por algum tempo, mas foi bem legal. Eu fiquei muito contente, né? Achei interessante, né, fazermos isso. Vou pegando gosto, depois não sai mais, a gente sabe que não sai mais. É um prazer imenso, gente, é um prazer imenso. A sensação é um bem-estar indescritível. Ao que puxa, alimenta a alma e recebemos mais do que damos. É pura verdade. O bem-estar. Não existe algo quando uma pessoa te agradece e diz assim, muito obrigado, que Deus te abençoe. Só um muito obrigado, a energia que tu recebe não tem preço, né? Dizem a propaganda do Master System, né? não tem preço, né? É real, gente. Eu digo para vocês do fundo do meu coração, quando a gente começa a pegar gosto e vem vindo uma e vem vindo outra, e tu vai ajustando e vai vindo aqui, vai vindo ali, e tu consegue, né, achar tempo para te fazer o bem. E acha, às vezes que tu tenha boa vontade de fazer. Façam. A primeira vez, a primeira oportunidade. Mas eu quero fazer, mas não estou achando. Vai surgir a oportunidade para que a gente vai se ajustar. A espiritualidade vai ajeitar. Alguém da casa vai te convidar. Alguém na rua vai te convidar. Não é só casa espírita, é no mundo, onde eu trabalho, onde eu estiver, no dia a dia. Né? Um dia que tu não faça absolutamente nada é um dia perdido. Mas a gente sempre faz alguma coisa bacana. Não pense assim. Mas a gente recebe muito mais do que a gente dá. Para nós, mais ou menos, já ir findando, caridade é o amor ao próximo. O amor ao próximo. Jesus falou isso. É ser tolerante. Tolerante é ser indulgente com as dificuldades da gente. Tolerar. Difícil pra caramba de tolerar. Né? Paciência, né? Entender, fazer essas relações, a gente sabe, mas, né, a gente peca muito nisso. E me esqueci de Jesus, a terceira, né? Que é bem dificilzinha, né? Perdão das ofensas. Aí nós vamos ter que falar sobre perdão das ofensas só. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa aí nós vamos ter que trabalhar. Um dia tem que falar só sobre ela, é bem bacana, né? E saber compreender que as falhas, compreender as falhas dos outros, é o que a gente comentou aqui. E ajudar a quem precisa, servir sem esperar retorno. Não precisa esperar retorno nenhum. Faz. E se te agradecer e não te agradecer, não importa.
fazer o bem sem ver a quem, se não tinha de ser nada. Eu não vou contar o caso de uma senhora que era na drogacenta, antiga drogacenta que a gente fazia, e ela, não quero, não sei o que, estúpido você. Ela deu, reencarnou ainda com aquela dificuldade, né, de orgulho, não sei o que, não sei o que. Mas a gente ia lá, levava, não vou mentir para vocês, que a primeira vez a gente disse, não vou ter dado nada. Claro que a gente é assim, né? Mas a gente tem o tempo muito justo, né? E a gente é muito, eu falei esse tempo sobre inveja, é bem legal só falar sobre inveja, né? Eu descobri que eu sou bem invejoso, que às vezes a gente não acha tempo, e eu e minha esposa somos invejosos, a gente olha assim, aquele casalzinho sentado na frente da casa, assim, da nossa idade, assim, tomando chimarrão. Ai, que vontade de tomar um mate de calma, assim, né? Tranquilo, né? Mas não dá, aqui fazendo uma coisa aqui, ela lá embaixo no troço lá, pega aqui o chimarrão, pega a cuia aqui, aquela coisa toda, né? A gente é bastante invejoso, sabe? Pra gente, vou contar uma historinha curta pra gente findar. Mas é um caso interessante. Um indivíduo desencarnou e chega num local maravilhoso. Um gramado lindo, flores. Assim, ele ficou encantado. Né? Não viu na Terra esse lugar igual. Ali em pouco chegou um senhor, para vocês verem como é que funciona a coisa. Chegou um senhor todo de branco, assim, com um olhar semblante amável, né? E disse assim, tudo bom, seja bem-vindo. E ele disse assim, onde é que eu estou? Não, você está num lugar onde aqui você pode fazer tudo o que você quiser. Tudo? Sim, você vai ter todos os deleites, todos os prazeres, as aventuras, tudo aquilo que você não pôde ter na Terra, ou que gostaria de fazer e não fez, ou que fez, você terá aqui nesse lugar. Ah, não acredito. Sério, esse lugar aqui é para isso. Pode aproveitar. E assim esse indivíduo foi e adorou. Meu Deus do céu, ele cometeu assim, fez todas as coisas boas, manjares, tudo aquilo que ele sonhava na vida, ele começou a fazer nesse local, adorou. Só que chegou um certo momento e começou a ficar monótono aquilo ali, ficou meio sem graça aquele negócio ali. Chegou, chamou o homem de branco de novo. Vem cá. Me diz uma coisa, eu tenho como fazer algum trabalho, assim, fazer alguma coisa para outra pessoa? Tem alguém para me ajudar, alguma coisa para me trabalhar, alguma coisa para fazer aqui? Né? O que eu posso fazer aqui? Assim, a única coisa que a gente não pode oferecer aqui é trabalho e comprometimento. Não existe nada para fazer aqui. Digo, é só aproveitar isso aí, mas não tem nada, já está ficando monótono, chato isso aqui. Disse, não, a única coisa que a gente não pode oferecer é trabalho aqui. Disse assim, se é assim eu preferia estar no inferno, ele disse, né? E o senhor, com muita calma, muita tranquilidade, olhou para ele e disse assim, onde é que você imagina que está? Muita paz a todos os irmãos. Obrigado. Nós é que agradecemos, Heraldo, a tua exposição, a palavra que tu trouxe de incentivo para todos nós, que todos nós possamos fazer o bem. Temos condições e todo o bem que fizermos vai voltar para nós. Então, muito obrigado pela tua presença, pela disponibilidade. Já é de casa, né? Vem sempre aqui já. Eu que agradeço. E que a gente possa levar para os nossos lares isso, desse movimento da caridade, né? Que é o amor em ação. Possamos usar o nosso tempo seguindo Cristo, ajudando os outros, ajudando a nós mesmos. Que possamos não guardar os nossos talentos como o Joaquim guardou. Possamos sempre ajudar o próximo, trabalhar no nosso trabalho profissional, no trabalho da reforma íntima, ajudando o vizinho, o colega, atendendo bem o telefone, sempre, como disse o nosso querido irmão Heraldo, sempre alguma coisa que a gente possa fazer. Então, que possamos estar sempre em ação, aproveitando cada momento. Eu sei que é difícil, mas que possamos ouvir o que o Heraldo falou e levarmos para os nossos lares e levarmos para a nossa vida. Vamos aplicar isso. E muito obrigado à presença de todos, vocês aqui na casa, nessa noite chuvosa. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam ao vivo pelo Facebook. Muito obrigado aos irmãos que vão nos acompanhar posteriormente, depois, no nosso canal do Consolador. E, novamente, muito obrigado, Heraldo. Tu volte sempre. E aproveitando essa comunhão de energias que estamos trocando hoje, eu gostaria de pedir para o nosso querido irmão Heraldo fazer a prece final para encerrarmos o trabalho dessa noite. Tá certo, então. Então, meus queridos irmãos, aqueles que desejarem, né, fechar os seus olhos físicos, aqueles que quiserem me acompanhar
nessa prece também, ou faça a sua prece íntima, né? Mas agradecendo, elevando o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai amantíssimo, que é todo amor, toda bondade, toda justiça, que nos ampara, que sabe as características de todos os seus filhos, uns ainda na infantilidade, outros ainda no trabalho mais elevado, mas trata com o mesmo amor todos eles. Ao querido Mestre Jesus, governador desta abençoada escola, que nos deixou todo o seu legado do bem proceder, que possamos todos nós, através também do manto de Maria, ser envolvidos pela sua luz, pelo seu amor, e que os prepostos de Jesus, da espiritualidade maior que ampara e protege a todos nós, a nossa casa, os nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, nossos guias espirituais, a espiritualidade amiga que nos ampara e que nos protege, mesmo antes de aqui encarnarmos, pois possuímos irmãos amigos que estão torcendo por nós na espiritualidade, dentro das suas condições, intervêm a nosso favor. Vamos agradecer, vamos pedir para que possamos usar de uma maneira mais correta o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, para que possamos, diante da vida, fazermos as melhores escolhas, para que possamos, posteriormente, não nos arrepender daquilo que fizemos. Mas se assim o fizermos, sabemos todos, graças a essa doutrina espírita que nos esclarece, que nos consola, podemos retornar novamente à trilha correta, à linha dos ensinamentos do Mestre Jesus, que é o Pai que nos pede para que sejamos assim. Obrigado mais uma vez por tudo, e tenhamos todos um resto de semana bom, um resto de feriado, e que ampare e que a luz do Mestre Jesus banhe dessa casa, banhe a todos nós, e que possamos levar para todos os nossos lares e repartir para os nossos queridos tudo aquilo de bom que aqui recebemos. Obrigado por tudo e que assim seja.